Vamos falar com o Theo Cury sobre esse assunto. Theo, a gente, claro, segue na expectativa aqui de uma atualização. Como o próprio deputado Eduardo Bolsonaro lembra, faltam poucos dias para a posse do republicano lá nos Estados Unidos. Dia 20 de janeiro acontece o evento em Washington, inclusive com cobertura da CNN Brasil. Theo Cury, vamos lá. Quando a gente fala sobre esse pedido de Bolsonaro para ter de volta o passaporte que foi apreendido pela Polícia Federal, não é fato novo. Em outras oportunidades, o ex-presidente também foi ao Supremo Tribunal Federal com essa mesma tentativa. Exatamente, Carol. Foram alguns os pedidos feitos pela defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, para que ele conseguisse reaver o passaporte e autorização para viajar para o exterior. Em ao menos 5 oportunidades, contando com essa última, a defesa pediu a liberação do passaporte ao ministro Alexandre de Moraes e ao Supremo como um todo. Em todas houve negativa. O ministro tomou decisão 3 vezes, 2 delas de maneira individual e uma delas de maneira colegiada por meio da primeira turma do Supremo, que por unanimidade rejeitou esses recursos apresentados, esses agravos apresentados pela defesa do ex-presidente. A primeira vez que houve uma negativa foi ainda no ano passado. O passaporte de Jair Bolsonaro foi apreendido pela Polícia Federal por determinação do ministro, que atendeu a um pedido da própria Polícia Federal no dia 8 de fevereiro. Logo na sequência, no dia 9, a defesa pede a liberação do passaporte, pede para entender inclusive os motivos da apreensão do passaporte naquele momento. Não há uma resposta do ministro. Um mês depois, praticamente, em março, a defesa menciona novamente a necessidade da liberação do passaporte. A Procuradoria-Geral da República se manifesta de maneira contrária. Alexandre de Moraes, então, rejeita, levando em consideração também o pedido da Procuradoria-Geral da República, o posicionamento da PGR, rejeita a devolução do passaporte. E a defesa apresenta um novo recurso, um novo agravo, insiste na devolução, menciona novamente uma viagem que Jair Bolsonaro teria de fazer para Israel a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu entre os dias 12 e 18 de maio. Novamente, a Procuradoria-Geral da República é contra. Em outubro, o ministro leva esse tema para julgamento na primeira turma do Supremo e a primeira turma, de maneira unânime, ou seja, os 5 ministros concordam que ainda não havia como liberar o passaporte. As investigações estavam em andamento, poderia haver algum tipo ou de risco de fuga ou de obstrução das investigações, atrapalhar as investigações. O julgamento terminou no final de abril. 2 dias depois do final do julgamento, a defesa apresenta um novo pedido reiterando a solicitação de devolução do passaporte para que o ex-presidente possa viajar. Menciona que ele sempre trouxe previsibilidade nas demandas dele, nas solicitações dele. Cita, por exemplo, uma viagem que ele fez no final de 2023 para a posse de Javier Milei na Argentina, quando ele foi pessoalmente para a Casa Rosada para participar da posse do então presidente eleito da Argentina, em que ele apresentou o cronograma. Ele não era indiciado na época, ele ainda era somente investigado em apurações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, mas ele passou o itinerário completo, passou a agenda que ele teria, o dia de ida, o dia de volta, as passagens, deu previsibilidade ao Supremo Tribunal Federal e teve a ida autorizada, até porque as investigações não estavam tão avançadas quanto estavam em 2024. Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes, no final de outubro, rejeita pela 3ª vez, a 2ª vez individualmente que ele toma uma decisão, e cita inclusive a decisão da primeira turma. Então, em um ano, praticamente quase um ano, porque o passaporte foi apreendido no começo de fevereiro, houve 3 negativas a esses pedidos, a essas solicitações apresentadas pela defesa do ex-presidente. Hoje o cenário é diferente. É diferente e pode ser favorável, é diferente, mas pode ser pesar contra a defesa de Jair Bolsonaro. Pode ser favorável porque as investigações já concluíram, já chegaram a um final em 3 casos: das joias, da falsificação do cartão de vacinação e da trama golpista. Por um lado, o argumento de que haveria uma tentativa de obstruir, atrapalhar as investigações, não tem tanta força quanto teve no passado, porque as investigações já acabaram.
A Polícia Federal já indiciou o ex-presidente nesses 3 casos. Pode ser desfavorável para o ex-presidente a situação atual dele, porque ele foi indiciado 3 vezes. A Procuradoria-Geral da República se dedica agora à análise desse processo e pode eventualmente apresentar uma denúncia contra ele. Na iminência da denúncia, uma viagem para o exterior pode levantar dúvidas com relação à postura do ex-presidente. Esse é um dos argumentos que podem ser utilizados pelo ministro e pela própria Procuradoria-Geral da República na hora de eles analisarem esse pedido a partir do momento que esse convite chegar. Então, é uma situação que tem um lado bom para a defesa do ex-presidente, mas também tem um lado que pode trazer um empecilho para ele ver esse pedido ser concedido de fato como eles querem. Tem um pedido até então para essa viagem de Jair Bolsonaro para a posse do Trump é no período entre 17 e 22 de janeiro, salvo engano, né, Théo Cury? É o pedido 17 feito a 22. Pela defesa do ex-presidente. A gente, claro, está de olho, está monitorando esse assunto. Bolsonaro que busca ir para a posse de Donald Trump.